Vamos ficar de pé, reverência ao Senhor Jesus. Nós temos como título Elias prediz grande seca e é sustentado pelos corvos. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, que aguie seu santo e bom Espírito, amém? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará. Aleluia. E o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esse é nosso Deus, meus irmãos. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você? Homem de Deus, você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, que é o pecado, né? E matar o meu filho?
Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. Aleluia. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus. Aleluia. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A palavra de Deus é verdade, meus irmãos. Podem vos assentar. Ela é verdadeira, passa o que passar, o tempo que for, mas ela cumpre. Vocês ouviram aqui o chamado de Elias, o que Deus fez. Deus fez cessar a chuva durante 3 anos e 6 meses. Vocês querem saber por quê? O contexto? Tudo há um contexto. Por quê? Tudo que suceder nas nossas vidas tem o porquê. Nunca esqueça disso. Por que que surge Elias nesse momento em que Israel está vivendo um momento tenebroso, um momento difícil? Sabe por quê? Eles abandonaram Deus. Glória a Deus. O contexto é que Acabe, a essa época, filho de Enri, era rei em Israel. Ele casa-se com Jezabel. Jezabel era uma mulher feiticeira. E jamais alguém que é de Deus pode casar com pessoa estranha. Não tem como unir Deus com o mundo. Mas Acabe segue os mesmos caminhos de seu pai. Comete os mesmos erros. Quando Acabe ele casa com Jezabel, ele faz uma aliança política, aonde o pai de Jezabel é Etibal, rei de Tiro e Sidom. Naquele tempo tinha muito isso, fazer aliança. Só que Jezabel era uma mulher poderosa. Jezabel, ela mandava o seu esposo em Acabe. Então Jezabel, ela acaba conversando. Aleluia, Jesus. Jezabel acaba, dá uma palavra aí que fugiu de memória. Conversando, né? Acabe introduz a Israel Baal como Deus. Aí é o fim de Israel, para o momento. Todos nós conhecemos o que é Deus, o Deus verdadeiro, porque só há um Deus verdadeiro. Só que Acabe casa com Jezabel, você via um Deus estranho que era Baal, introduz Baal como Deus de Israel. Olha a causa, o que causou todo o problema em Israel. Só que nesse mesmo período aqui, há um profeta chamado Jeú,
filho de Anani, ele traz uma palavra e profetiza. Aleluia, Jesus. Que aquela dinastia ali iria acabar. Eu estou dizendo para vocês o contexto aonde surge Elias. Elias surge e ele vai profetizar para Acabe. Imagina aí, alguém do nada surge, Elias vai profetizar primeiramente para Acabe. Isso aqui, Jezabel, ela fica enfurecida, braba. Ela acaba criando um conflito com Elias e começa a perseguir e a matar os profetas. Esse é o contexto de que nós vamos pregar nesta noite aqui. Elias, ele surge do nada, mas Deus traz Elias. O Tesbita não é um sobrenome, Elias não tinha nem sobrenome, Elias era uma pessoa sem conhecimento, não tinha na família profeta nem rei, ninguém. Mas Deus é aquele que traz o homem a ser conhecido, o homem e a mulher, como fez com Elias aqui. Traz num cenário aqui, caótico aqui, que Israel está vivendo, um processo difícil de idolatria, e manda pregar para Elias. 3 anos e 6 meses, nem um pingo irá cair. Imagine aí, pregar isso para um rei, de repente assim. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, no versículo 1, vai dizer assim, ó, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. É um homem de Deus, né, irmão? Bem assim temos que ser nós também. Sermos conhecidos como homem e mulher de Deus. Que as pessoas possam ver em nós algo diferente. Que nós somos homens de Deus e mulheres de Deus. Então a palavra do Senhor veio Elias dizendo, saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Por que Deus está mandando ele sair? Aqui vai surgir uma perseguição muito grande de Jezabel. Jezabel era má, mulher do rei, mas não tinha temor. E Deus diz para Elias, saia, vai para o leste, esconde junto ao ribeiro de Querite, lá nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustêm você naquele lugar. A perseguição começa a surgir, e Deus acha um lugar para Elias ficar. A Bíblia vai dizer que durante os dias que Elias ficou ali, Elias comeu e bebeu. Se vocês leram junto comigo, vocês perceberam quem foi que levou pão e água para Elias comer. Vocês ouviram? Vamos ouvir de novo? Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e foi e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Olha quem levava comida para Elias. Os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E vocês entendem? Deus tem um domínio sobre todas as coisas, meus irmãos. Elias estava ali em obediência. Por isso que é importante nós andarmos na obediência de Deus. Deus, ele sempre proverá
aquilo que nós necessitamos e precisamos. Olha que Deus ordenava pela manhã e pela noite que os corvos levavam pão e água. Não me diga como era não, mas chegava pão e água ali. Glória a Deus. Mas passados alguns dias, a prova vai aumentar para Elias aqui. Tem aumentado para alguém aqui a prova? A prova faz parte de nossas vidas, meus irmãos. A prova é uma preparação para algo que Deus tem a fazer. Às vezes também a prova é também por falta de obedecer a Deus. Por isso que eu sempre ensino, vamos andar na obediência que Deus requer de cada um de nós. Elias aqui não é desobediência, aqui é Deus trabalhando em Elias para os milagres que Deus tinha a fazer. Para que o nome de Deus pudesse ser propagado e pudesse chegar aos ouvidos das nações. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Ele não profetizou? Que 3 anos e 6 meses não choveria? E como não choveu, vocês percebem que Israel aqui está sendo castigado aqui, Israel? Por desobedecer a Deus, irmão Joel? Percebe aqui, irmão Elvis? Não pense que todos vocês que aqui estão, quando nós caímos em desobediência, que não vem a dificuldade. Claro que vem. Por amor que Deus tem para Ele trazer eu e você para o propósito, vem as dificuldades. Não pense, quando nós pecamos, que tudo está normal. Não está normal. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. Elias aqui está fazendo aquilo que Deus mandou. Veio as provações, mas não é desobediência. É um plano, é um propósito que Deus tem na vida de Elias. Olha o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Deus tem umas coisas bonitas, não tem? Um profeta, Deus poderia dizer, vai, lá tem alguém lá de condições. Você está sobre os meus cuidados, Elias. Tem alguém esperando de condições lá? Tem pão, tem comida para você. Mas não. Deus manda Elias para uma casa de uma viúva para sustentar Elias. Não parece no princípio, irmão Felipe, que está errado isso? É onde Deus nos confunde, né? Os nossos pensamentos, nosso entendimento. Parece que ao nosso entender, nós pensamos, parece que nada vai certo. Eu digo, Deus vai dar certo. Estando no propósito de Deus, vai dar certo. Tenha por certo disso, perante a palavra de Deus nessa noite aqui. Você está na sinceridade e na obediência de Deus, é certeza que já deu certo, diz Deus nessa noite. Aleluia. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. O ribeiro secou, não tinha como mais Elias ficar ali. A perseguição estava grande. Jezabel mandou a procura de Elias. E Deus manda Elias para Sarepta, onde está essa viúva aqui. Quem lê a Bíblia percebe, Deus gosta de fazer milagre onde tem viúvas. Vocês já perceberam isso? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele vai, ao chegar lá, nós vamos ver aqui, olha o cenário dessa viúva aqui. Elias, a Bíblia vai dizer que Elias era homem como eu, como os irmãos. Era um ser humano como qualquer uma das irmãs aí. Sujeito às mesmas paixões. Então, é eu que estou dizendo aqui, não é a palavra. Mas a palavra, ela me permite fazer isso.
Elias deve ter pensado assim, vê se você não pensava. Aqui está ruim, aqui no Ribeiro, aqui a água secou. Por certo, lá vai ter pão, vai ter tudo para mim. Vai ter tudo lá. Certo significa, sabe o quê? Fogo. Se você está provado aqui, irmã Vira, Deus estava provando muito mais Elias. Que em Deus tem obra grande, Deus tem obra a fazer, tem hora que Deus esquenta, faz as coisas esquentar. Mas Deus diz para você nessa noite aqui, mas tudo está sob controle, tenha paciência. Permaneça na fé, na convicção que você esteve até hoje. Fica no propósito, porque Elias não sabia, ao chegar em Serepta, como seria recebido, como seria a sua hospedagem ali. Eu acredito que Elias pensou que seria melhor. Mas no princípio o cenário aqui é um cenário muito difícil. Glória a Deus. Aleluia. Ao versículo 10. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontra uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água na vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela. A última coisa que ela tinha ali. E um pouco de azeite no jarro. Olha o que ela tinha. E Deus manda o profeta para casa de uma mulher dessa. Glória a Deus. É Deus empurrando Elias para o milagre, meus irmãos. Tem homens e mulheres que são forjados, preparados nessas condições, nessas situações. Deus nunca levantará homem e mulher que nunca sofreu, que nunca passou perseguição, ou que não está passando por alguma dificuldade. Cabe a mim e você se esforçar, se dedicar para ver um milagre. Lembra o que Deus disse para Elias? Vai. Elias disse que não ia? Não. Elias foi. Percebe que Elias tinha um lugar para morar. Ele era tesbita, onde ele habitava. Percebe aqui que ele profetiza contra Acabe, contra o rei, corre risco de vida. A perseguição continua. Jezabel persegue ele. Vai para um ribeiro, para um lugar onde os corvos levam pão e água para ele comer e beber de manhã e de noite. Mas chega agora num cenário aqui bastante complicado aqui, né, meus irmãos? Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois vamos morrermos de fome. Aqui não tinha mais esperança. Mas a esperança chegou, a vida chegou aqui. Tem casas, tem família. Muitas das vezes, Deus nos prova para levar o pão na casa do outro. O pão que o Senhor está falando é alguém que está faminto. A palavra de Deus. Glória a Deus. Ali, ele ia comer e ele ia morrer, como nós ouvimos aqui.
Aqui, a provisão é material. Nos dias de hoje, embora nós comemos e bebemos, mas a palavra sempre nos leva para a parte espiritual. Embora pode haver alguém necessitado e Deus possa requerer de alguém algo material. Isso não é uma regra, exceção. Sempre a palavra é espiritual. Lembra que nós falamos aqui, nós quando viemos aqui, nós nos alimentamos espiritualmente falando da palavra de Deus. Lembra que Jesus disse que Ele é o que? Pão e água. É Ele que mata a fome e mata a sede. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele é a fonte. Jesus é o pão da vida. Glória a Deus. E aqui, como nós vimos aqui, esta mulher, ela disse, apanhou os gravetos, depende da tradução, vamos fazer o resto que nós temos aqui. É o último azeite. Aleluia. Farinha é o que tem ali, o restante ali. Nós vamos comer e vamos morrer de fome. Isso era o pensamento dela. Mas o pensamento de Deus era outro. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos. Marcine está bem atento, é isso aí. Deus sempre provê as viúvas, os órfãos, os necessitados. Glória a Deus. E Deus viu essa grande necessidade. Esta palavra aqui vai criar algo aqui para nós aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Elias disse a ela no versículo 13: não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Olha, colocou ela à prova. O que ela tinha é o último azeite, a última farinha. Ele está certo, você pode? Vai fazer. Quando ela vai, só que faça primeiro para mim um pãozinho. Depois para ti. Gente, aqui é testando a mulher mesmo para ver se tem fé. Imagina aí. Lembra que ela disse, nós vamos comer, nós vamos beber e vamos morrer de fome. Deus muitas vezes nos põe à prova para ver a nossa fé, a nossa convicção, se verdadeiramente nós estamos servindo a Deus de verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepara o resto para você e para seu filho. Se ela estava fora da cidade, foi pegar uns cavacos, lenha, depende da tradução. Aleluia, porque eles estavam com fome, sim ou não? Mas vocês percebem que Deus coloca essa mulher à prova, usando Elias? Vá, disse o profeta, mas primeiro, faça primeiro para mim. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, aleluia, nós temos que fazer tudo primeiramente para Deus. Deus tem que estar primeiramente, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Mateus 10 vai dizer, é um versículo que o irmão Júnior Maria gostava muito, me lembrei dele agora aqui, da palavra, vai dizer Mateus, que aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, casa, vocês lêem lá em Mateus, não é palavra minha não, Mateus está escrito, aquele que não deixar casa, marido, mulher, roça, o que mais aí, deixar tudo que for, e colocar Deus em primeiro lugar, não serve. Olha a palavra que está dizendo aqui, na boca do profeta, vá,
Ela estava com fome, mas o filho, sim ou não? Mas diz, faça primeiro para um pãozinho. Glória a Deus. E ela foi. Glória a Deus. Ela obedeceu, né, irmão? Glória a Deus. Porque, depois que ela foi, né? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará. Começa o milagre aqui. Aleluia, Jesus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover a terra. Vocês lembram o tempo? 3 anos e 6 meses, aquele azeite que estava no vaso, a farinha, não é que multiplicou para 1 saco, 10 sacos, não. Ela tirava e não faltava, irmão Elcio. Ela tirava da farinha e não faltava. Ela todos os dias, tirando. 3 anos e 6 meses. Ela chegava lá, a farinha estava lá. Ela chegava lá, o azeite estava lá. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. A farinha não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 3 anos e 6 meses. Quer ver o que você deve fazer agora? Agora a resposta é para a igreja. Vocês estão dispostos a fazer isso aqui, ó, para ver milagre? É para vocês aqui, para mim. Olha a resposta aqui. Pegue a Bíblia, todo mundo. Estão com Bíblia que nem Bíblia aí? Ah, está aqui já. Olha, vamos ler todo mundo junto aqui, para vocês, ver se estão dispostos a fazer isso aqui mesmo, para ver milagre. Vamos junto, consegue ler? A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, muitos dias. Sabe quantos dias durou isso aqui? 3 anos e 6 meses. É como se fosse aqui, ó. O azeite estava aqui. Glória a Deus. Vamos dizer aqui que a farinha estava aqui. Não quer dizer que ele encheu o vaso de azeite, não. Ela vinha, tirava e continuava no mesmo lugar. Tirava da farinha, irmão, hoje, continuava no mesmo lugar. Todos os dias havia multiplicação. Percebe que a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o 16 agora? Está aí o 16? A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Você que precisa de um milagre, aleluia, Jesus. Quer ver um milagre? Precisa obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Deus, Ele quer ver de mim e de você, aleluia, o que houve na viúva aqui. Lembra que o profeta disse: vá, faça primeiro para mim um pãozinho, depois para você e seu filho. Então eles estavam aqui com fome, né? Essa mãe e esse filho. Mas lembra que ela disse: nós vamos comer e vamos morrer. Ela não tinha mais esperança, Pedro. Mas o Deus da vida, o Deus que traz esperança nesta noite, está aqui dizendo para você a vida, a esperança. Precisa, nesta igreja, mais convicção, mais determinação. Ser determinados nós temos que ser, irmão. Há uma forma de servir a Deus. Há um jeito. Percebe aqui que Deus
desloca Elias para trabalhar na vida da viúva. E o milagre não parou por aí. O milagre não parou por aí. Glória a Deus. Olha o versículo 17. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença se agravou, tanto que ele morreu. Deus queria fazer milagre ali. Deus encontrou fé ali no coração daquela mulher ali. Não é palavra minha não. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Não sou palavra minha, Deus que diz. Se Deus achar fé no seu coração, Deus vai fazer milagre nessa noite por essa palavra aqui. A fé, aleluia, precisa ser ativada pela palavra de Deus. Percebe aqui que, aleluia, Elias vai, a viúva recebe, Elias dá uma ordem, sim ou não? Não foi? Deu uma ordem. Ela obedeceu ou obedeceu? Ela não disse, não, já estou faminta que eu vou morrer e vou dar para você. Não. A fé dela ali estava falando mais alto ali. A fé nossa, meus irmãos, aleluia, nós temos que ativar todos os dias, ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias que nós ouvimos a palavra, aleluia, como se nós estivéssemos, é como uma bateria sendo recarregada todos os dias, irmãos. Glória a Deus. E assim, é como um carro. Falando de bateria, a fé, você coloca a bateria quando ela descarrega, o carro não dá partida, irmão, eu sabe muito disso aqui. Você põe para carregar, põe no carro, ele anda. Bem assim é nós, pela palavra de Deus. Por isso que o crente ele tem que estar constantemente ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse menino vem a morrer. A mulher vai dizer para Elias: o que foi que eu fiz a você? Ela não estava compreendendo que Deus estava no comando ali. O que eu fiz para você? A primeira coisa, quando nós somos provados, pode perceber, a gente quer sempre colocar a culpa no outro, em Deus, né? Mas no outro, né? O menino morre. Ela poderia dizer, eu fiz o quê? Mas ela joga a culpa para o profeta. O que foi que eu fiz? Você veio lançar sobre o meu rosto as minhas iniquidades, os meus pecados. Ela não sabia que Deus estava no controle ali da situação. O que foi que eu fiz a você? Homem de Deus, você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, dos meus pecados, e matar o meu filho. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, meus irmãos. Glória a Deus. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, porque afligiste também esta viúva com quem me hospedou, matando o filho dela? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida desse menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. Mais uma vez, Elias estava no propósito, Elias estava na obediência, e Elias estava sendo dirigido por Deus. Elias é como você nesta noite, como eu, como todos nós aqui. Nós não sabemos, nesse momento, o que está acontecendo na nossa vida. Mas diz Deus para essa igreja: confia em mim. Glória a Deus. Confia em mim. Elias não sabia, mas Elias
obedeceu. Importante nós obedecer a Deus. Se você está no propósito de Deus, se você serve a Deus, tem essa convicção, essa certeza viva, essa fé, aleluia, Jesus, que a sua fé nessa noite seja ativada. Que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Porque Elias, aleluia, quando falava a palavra de Deus na boca de Elias. E tudo que foi dito ali, aquela mulher obedecia. Vocês estão dispostos a obedecer a Deus? Imagina se fosse uma irmã hoje, nos dias de hoje, estar com filho e ter só a farinha e o azeite, e Deus enviar um homem de Deus. Aleluia. Você faria o que foi feito aqui? Hoje não é mais Elias, Jesus Cristo que cobra de nós nessa noite aqui. Mais compromisso, mais fidelidade, mais responsabilidade. Glória a Deus. Elias sai e obedece a Deus. Elias, ele surge no cenário muito rápido. A primeira pessoa que Elias prega é para um rei, olha. E quando prega para o rei, manda dizer para o rei, olha, não vai chover mais. Na introdução eu trouxe aqui para vocês o contexto aqui, o que houve em Israel. O que Acabe deixou Jezabel fazer em Israel. Colocar Baal como Deus ali. Glória a Deus. Então Elias, ele sai do palácio profetizando para Acabe para ir para o ribeiro. Olha a mudança. E ali falta água. O ribeiro seca. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas forças vai faltar. Mas não perca a esperança que Deus está no comando de todas as coisas. Vai, Elias! Vai para Sarepta, Elias, lá tem uma viúva te esperando. Era uma viúva rica? Não. Tinha só o azeite, mas Deus tinha obras e milagres a fazer. Eu creio em milagre, meus irmãos. Pensa o homem que crê, sou eu. Mas também eu sei e tenho a ciência que precisa entrega, dedicação. Aleluia. Vamos nos dedicar mais para nós vermos Deus agir dentro do nosso lar. Deus operar dentro do nosso lar. Porque nós estamos ouvindo aqui. Jesus disse, me lembra agora, irmão Alérico, dizendo para os próprios judeus, que onde ele achou mais fé, foi com uma viúva e com um samaritano. Não era Israel. Deus quer achar fé dentro da igreja. É aqui com seus filhos. Os leprosos que Deus curou, os 10, vocês lembram? Só um era de fora. Como essa viúva aqui. Aí ele relata, Jesus relata, pega essa parte e diz, eu achei fé. Aleluia. Como a viúva, foi essa viúva aqui, de Sarepta, e com o samaritano. Glória a Deus. O samaritano representa Jesus Cristo nos dias de hoje para nós, meus irmãos. Que essa palavra possa produzir no teu coração fé. Deus, ele quer operar. Mas muitas das vezes ele precisa de uma iniciativa sua. Glória a Deus. Eu vou repetir novamente para vocês compreenderem que não entendeu. Elias chega ao cenário, Elias chega na casa da viúva. Dá-me água para beber. Quando ela vai pegar a água, ele diz, espera um pouco. Traga algo para mim comer. Ela disse, olha, homem de Deus, eu estou aqui à porta da cidade, estou pegando cavacos, depende da tradução, lenhas. O que eu tenho em casa é um pouco de azeite na vasilha e um pouco de farinha no vaso.
Nós vamos comer e nós vamos morrer. Deus mudou a situação ou não? Claro que mudou. É o mesmo Deus daquela época, o Deus de hoje. Um sinal. Aleluia. Nós somos os filhos de Deus. Precisa nós sermos mais determinados. Glória a Deus. Essa palavra nessa noite aqui é para ativar a fé de alguém aqui. Glória a Deus. O tempo passou. Por 3 anos e 6 meses, Deus mandou chuva em Israel. A chuva significa nesses dias de hoje, aleluia, as bênçãos nas nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus. Que vocês possam ter compreendido essa palavra nesta noite aqui. Ó, a palavra é essa, ó, ação, reação. Ação, reação. Você age, Deus reage. Você dá o primeiro passo. Aleluia, a palavra essa noite ativou você nessa noite aqui, nos ativou. Glória a Deus. Deus falava na boca do profeta. A mulher fazia ou não fazia? Aleluia. Faltou farinha? Faltou azeite? A Bíblia vai dizer aqui, irmão Alérico, não havia ressurreição até aqui. Não tinha nenhum sinal de alguém ser ressuscitado. O filho da viúva morre. Elias vai lá e ressuscita o filho da viúva. É o mesmo Deus de antigamente, o Deus de hoje. Nós pregamos salvação aqui, mas também nós queremos ver milagre. Eu quero ver milagre. Eu quero ver restauração nas famílias. Mas não depende de mim, depende de você. Ah, mas eu quero ver Deus. Você está fazendo a sua parte? Vocês percebem aqui, para ver milagre, irmão Felipe, que a mulher fez alguma coisa aqui? Vai e faça primeiro para mim. Um pãozinho, depois para você. Ela estava com fome, o seu filho. Porque ela mesma, ela disse, vamos comer e vamos morrer. Mas vá, testou a mulher. Ela foi. Durante todos os dias daquela seca ali, o azeite não faltou, a farinha não faltou. A prova esquentou mais. Deus também estava preparando o homem de Deus, forjando o homem de Deus. Elias. Vocês querem saber quem é Elias? Lê o 1 Reis, vocês vão ver. Quem é Elias? Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, são forjados em cenários como esse aqui. Em meio às dificuldades. Glória a Deus. Quando eu falo ser forjados, todos sabem o que é? Nos desertos. Glória a Deus. Eu creio no poder da palavra, no poder de Deus. Esta é a palavra, meus irmãos. Deus seja louvado, amém?